Você sabia que o sono é o pilar principal quando a gente fala de saúde, tanto mental quanto orgânica do seu filho? O sono em qualquer idade tem papel fundamental, mas na idade da pediatria, mais ainda, porque vai ser durante o sono que as crianças e os bebês vão se desenvolver de uma forma muito importante. Várias coisas acontecem quando os bebês e as crianças dormem: consolidação das memórias, crescimento, reparação celular. Isso para listar os três principais, porque muita coisa acontece. Então, uma coisa importante quando a gente fala do sono, na verdade, a gente tem que criar uma rotina para o sono. Mas não é a rotina do sono, a gente tem que criar uma rotina para o dia todo. Por exemplo, não adianta você ficar brigando com seu filho ou sua filha que não querem dormir com o celular na mão. Não adianta ficar discutindo com eles com a televisão ligada. Então a gente tem que desligar os dispositivos eletrônicos pelo menos 1 hora antes de preparar o dormir. Eu vou aqui listar para vocês o papel do sono nas crianças. Crescimento físico. A gente sabe hoje que a hipófise começa a produzir o hormônio do crescimento somente quando a criança está dormindo. Por isso, aquela máxima de que criança que dorme cedo cresce mais. Desenvolvimento cognitivo. A gente sabe que é durante o sono que a criança reorganiza todas as ideias, pegando aquilo que é importante e guardando para ela, e tirando aquilo que não tem importância e limpando. Saúde emocional. Vocês não têm noção o impacto que a falta de sono ou um sono de baixa qualidade traz para o seu filho. A gente, como adulto, quando a gente vai ficando privado do sono, a gente vai ficando irritado, sonolento. As crianças muitas vezes não fazem isso, mas elas perdem o poder de concentração. Por isso que quando a gente faz a pós-diagnóstica de um transtorno de déficit de hiperatividade e déficit de atenção, a gente tem que ver como que é o sono dessa criança. Porque muitas vezes essa criança não tem problema nenhum, ela só tem um problema no tempo e na qualidade de sono. Desenvolvimento do sistema imunológico. Falei num vídeo lá atrás que a criança que dorme bastante tem um pilar da imunidade muito bem concretizado. A gente sabe que a pessoa e a criança que dorme bem estimula mais o sistema imunológico e fica mais protegido dos quadros virais, dos quadros bacterianos e de todos os quadros infecciosos de forma geral. Desenvolvimento comportamental. A gente mexe aí, na verdade, com a parte cognitiva novamente. A gente sabe que essas crianças que não dormem bem começam a ter transtornos de comportamento, ansiedade. De novo, a gente traz a irritabilidade, lembrando déficit de atenção e hiperatividade. Então, principalmente crianças muito ansiosas, a gente tem que fazer uma anamnese muito bem feita para ver como que é a qualidade do sono desta criança. Quando a gente fala dos bebês, é importante lembrar da relação do sono com o aprendizado. Novamente, a gente chega e fala daquela parte como a criança, quando não dorme, tem um poder de concentração menor. Isso também acontece com o bebê. O bebê vai aprender várias coisas durante o dia e vai ser à noite, com um sono de qualidade, que ele vai concretizar esse aprendizado e aquilo que ele acha que não é tão importante, ele tira. É importante que o bebê já tenha boa rotina, igual eu falei da criança, desde cedo, para ter um poder cognitivo, um poder de concentração e um poder de aprendizado melhor. E quando a gente fala do sono, não é só comportamento. A gente tem um monte de estudo mostrando que o bom sono aumenta o número de sinapses, aquelas junçõezinhas que a gente tem nos neurônios, que aumentam a velocidade da informação, ou seja, as crianças ficam mais espertas, mais inteligentes, com raciocínio melhor. E hoje a gente sabe também que um bom sono mexe na plasticidade cerebral, ou seja, aumenta a quantidade final de massa cerebral. Não é só dormir bem que vai deixar uma criança inteligente, com bom raciocínio. Obviamente, a gente precisa dos bons estímulos. De novo, uma criança bem estimulada, quando for dormir, ela vai pegar aquilo que tem bom e vai guardar para si. E quanto tempo a criança tem que dormir? Isso vai variar muito. A gente tem um primeiro corte que vai de 0 a 3 meses, que varia de 14 a 17 horas e vai mudando conforme o amadurecimento desse sistema neurológico. Eu vou deixar aqui para vocês uma tabela que na verdade é uma média, gente. É importante vocês entenderem que isso não é matemático. Então tem crianças que precisam dormir mais, tem crianças que precisam dormir menos. A mesma coisa dos adultos. Então, este número é uma média, mas que não tem que ser uma coisa obrigatória na sua casa. Então, só lembrando, um sono de qualidade começa com uma rotina de qualidade. Quando que é para começar a rotina? O seu pediatra vai te orientar. Mas leve um adulto como base. Quando você tem uma rotina do sono, se você começa a sair muito dessa rotina, você também fica com sono bagunçado. Se você está acostumado a dormir todo dia às 9 horas, quando vai ser 9h30, 10 horas, você já não consegue mais produzir, você já não consegue mais prestar atenção. Isto também serve para as crianças. Por isso que a nossa rotina tem que ser respeitada, mas principalmente da criança e do bebê que está em formação de todo o sistema neurológico é de fundamental importância.